Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 2. Estamos na disciplina Introdução às Sete Leis. Hoje entrando em mais uma aula, como falamos anteriormente. Essa disciplina ela vai ter um total de 5 aulas. Estamos na aula 2, a segunda aula. Na aula passada, falamos sobre o quê? Na aula passada, nós falamos que a humanidade ela tinha recebido 6 leis das 7 leis que nós temos. O primeiro homem, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem, ele recebeu a proibição de idolatria, de blasfêmia, de derramar sangue, de roubar, de praticar atos imorais, e recebeu também a ordem de praticar justiça. Então, 6 das 7 leis já tinham sido dadas ao primeiro homem. E vimos que, inclusive, todos os acontecimentos que sucederam, como alguns decretos que vamos vendo acontecendo com o passar do tempo, por exemplo, como o Mabu, o dilúvio, que nós vamos tratar também nessa aula, ou então como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou ainda as línguas que foram originadas na Torre de Babel. Isso foram decretos que ocorreram com base no cumprimento ou não cumprimento desses mandamentos. Só que, como nós falamos, até aqui temos visto 6 mandamentos. Faltou um, então. E esse um? Onde ele surge? Vamos aprender sobre isso hoje, inclusive. Então, como dissemos na aula passada, a humanidade ela foi praticando vários atos errôneos, várias transgressões. E quando vai chegar na geração de Noa, ou de Noé, como preferirem, na geração de Noa, esse número de transgressões ele vai se multiplicando. As pessoas, por exemplo, elas vão fazendo alguns atos terríveis. Aumentou a violência na Terra, essa é a ideia. Aumentou também o rapto de seres humanos. Aumentou também a violação de mulheres. Aumentou também vários tipos de transgressões, como blasfêmia e outras mais. Bem, é nesse ambiente bem conturbado que nasce um homem um pouco diferente. Um homem que é bem diferenciado do restante da humanidade na época dele. Esse homem era chamado Noa, ou Noé. Noa, então, ele nasce nessa época. Noa, ele é neto de Metusela, ou seja, Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Terra. E era um homem justo também. Tão justo que foi ele que ensinou todos os valores que ele sabia para Noa, o neto dele. E Noa, ele é chamado pela Torá como um tzadik, ou seja, Noa era um homem justo. Noa também era um homem íntegro. O que é integridade? O que é a integridade de Noa? Noa, ele praticava os mandamentos que Adam Arishon tinha recebido lá atrás. Esses mandamentos eram o critério para alguém ser tido como justo ou ímpio. Porque a partir do momento que a pessoa transgredia esses mandamentos, a pessoa seria um perverso, um rachá. A partir do momento que as pessoas cumpriam esses mandamentos, a pessoa seria considerada, então, um justo, um íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é o contrário de uma pessoa dissoluta. A pessoa dissoluta é uma pessoa que falta integridade para ela. É uma pessoa que ela está andando se desmanchando. Ela é um caráter desmanchado. Ela não tem um bom caráter. A pessoa íntegra, não. A pessoa íntegra, ela tem um bom caráter. Ela é uma pessoa devota a Deus, uma pessoa que busca estar conectado com o Eterno e que pratica os mandamentos que recebeu do Eterno. E mais do que isso, uma pessoa íntegra, ela também é uma pessoa que não é influenciável. A pessoa íntegra, ela não se deixa influenciar facilmente. Esse era o caráter do Noa. Noa era uma pessoa que, apesar da humanidade, quase a humanidade inteira,
na época dele, praticar vários atos errados, Noé ele não se corrompeu com aquela sociedade. Noé ele permaneceu firme. E mais do que permanecer firme, ele também educou a sua família com esses mandamentos. Por exemplo, ele educou Shem, Cam, e também o seu outro filho dessa forma. E também ele educou a sua própria esposa. A própria esposa de Noé era Naamá. Naamá também foi educada dessa maneira. E mais do que isso, nós temos Noé vivendo numa época em que as pessoas quase que te forçavam a fazer aquilo que é errado. Se você não andava de acordo com a corrente da época, com as pessoas daquela época, se você não andava no pensamento daquela época, você era uma pessoa diferentona. E se você é uma pessoa que era diferente naquela época, você poderia correr um sério risco de vida. E foi o que aconteceu com Noé. Durante muito tempo, as pessoas procuravam Noé para o persuadir a transgredir ou a fazer o que eles faziam. Mas Noé não. Noé era um homem íntegro. E dentro dessa integridade, ele resolvia praticar, ter uma ética com valores elementares, valores que o elevavam como ser humano, e valores que o destacavam como ser humano diante de toda aquela geração. Tanto que foi isso que Hashem vai olhar para Noé com favor, vai favorecer Noé. Mas por que Noé foi favorecido por Hashem? Noé ele foi favorecido por Hashem exclusivamente porque ele praticava os mandamentos. E aquela foi a razão pela qual Hashem resolveu salvar a família de Noé do dilúvio. Então, Noé ele recebe uma ordem muito especial de construir um barco gigantesco, uma arca enorme. E essa arca ela seria responsável por coletar tudo aquilo que deveria passar para um novo mundo, ou seja, para a reconstrução do mundo. Então, Hashem ordenou que Noé ele coletasse um casal de cada espécie. É uma pergunta que surge: por que um casal de cada espécie? E por que só animais terrestres? Essa pergunta o Midrash vai responder. A corrupção na época de Noé era tanta, mas tanta, que os animais eles começaram a misturar uma espécie com outra. Os animais, por conta própria, começaram a cruzar com espécies diferentes, uma proibição da Torá. E essa proibição já existia, porque Hashem já tinha dito lá na criação: cada ser reproduzirá dentro da sua própria espécie. Uma vez que os animais cruzaram com espécies diferentes, eles corromperam a terra. E essa corrupção levaria a praticamente o castigo, o decreto, como queiram chamar, a alcançar não somente os seres humanos, mas também todos os animais. Porque eles haviam corrompido também juntamente. A ideia é a seguinte, e o Midrash ele especifica que os animais em si daquela época eram um pouco diferentes dos animais que nós temos hoje. Os animais de hoje, eles não são animais que fazem escolhas, não tem livre-arbítrio animal, não é verdade? Mas naquela época, animais tinham livre-arbítrio. Tinha livre-arbítrio tanto que eles poderiam escolher entre uma coisa e outra. Para a gente ver, a cobra no Éden era um animal, não deixava de ser. E foi lá e também escolheu testar Havá e Adam Arishon. Então, os animais em si, eles tinham isso. Eles tinham um que a mais, né? Uma ideia a mais de como fazer certas atitudes. E eles acabaram misturando, então, essas espécies. Bem, então, Noé, ele recebe essa ordem bem importante, né, que ele recebeu, foi que ele pudesse juntar casais
da mesma espécie para poder povoar a terra depois do dilúvio. Mais do que isso, esse projeto que Noa recebeu de Hashem, esse mandato, essa ordem, ela duraria nada mais, nada menos que 120 anos. Ele teria para construir essa arca. Então, foi 120 anos ele trabalhando, 120 anos as pessoas assistindo, 120 anos a oportunidade para que aquelas pessoas pudessem fazer techuvá, para que aquelas pessoas pudessem se arrepender, para que aquelas pessoas voltassem para Hashem realmente e praticassem os mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar atos imorais, né? E praticar justiça. Era o que eles deveriam fazer. No entanto, as coisas só foram piorando. E com o tempo, surgiu uma modalidade de furto diferente. O roubo da época de Noa era um roubo totalmente diferente das outras épocas. Porque na época de Noa, existia um roubo do qual eles combinavam de roubar uma medida ínfima. Mas era coletivo. Imagine uma pessoa que plantasse um pomar muito grande, mas muito grande mesmo, uma fazenda. Então, os habitantes, eles falavam o seguinte, olha, vamos lá no pomar daquela pessoa e cada um vai pegar escondido uma laranja. Imagine 1.000 pessoas pegando uma laranja. 1.000 laranjas foram embora. Então, aquela pessoa perdia tudo que ela tinha. E foi exatamente esse tipo de transgressão, que apesar de existir muitas outras, que carimbou o decreto do Mamu, do dilúvio. Por quê? Porque quando as pessoas praticam idolatria, ou quando as pessoas blasfemam, as pessoas estão fazendo isso em revolta ao seu Criador. Mas, por si só, se revoltar contra o seu Criador, achei impiedoso. Achei bonzinho. Mas quando as pessoas, por acaso, elas se revoltam umas contra as outras, fazem de uma sociedade insustentável de se viver, aí a história é outra. Aí o peso é maior. Porque praticamente a sociedade está falando, olha, eu não quero existir. A sociedade ela combina de fazer mal gratuito uns contra os outros. Aquela sociedade está renunciando o direito de existência dela. E foi isso que aconteceu. Hashem, então, ordena que Noa, sua esposa Naamá, os seus 3 filhos, Cã, Jafé e Shem, entrem na arca, junto com as suas 3 esposas, cada um tinha uma esposa, e entraram 8 pessoas na arca. E durante esse trabalho que Noa tinha na arca, ele tinha muito trabalho na arca, ele tinha que tratar de todos os animais. E esse cuidado tinha que ser um cuidado nos mínimos detalhes. Um cuidado muito grande. Noa, ele teve uma abnegação muito grande. Ele perdeu noite de sono para cuidar dos animais. E ele fazia isso com muito prazer, porque ele estava cumprindo a missão divina dele. Então começou a chover 40 dias sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Depois desses 40 dias e 40 noites ter acabado de chover, abriu todas as represas subterrâneas, ou seja, os geysers com águas ferventes. E essa água fervente ela foi subindo, subindo, subindo e consumindo toda a vida. E aquelas pessoas que não tinham despertado para temer a Deus, elas estavam morrendo naquele momento, enquanto Noa e sua família estavam sendo salvos do dilúvio. Naquele exato momento, num certo momento, depois de ter parado de chover e os geysers ter parado também de lançar água ferventes, aconteceu algo que durou um ano para as águas baixarem. Durante um ano, Noa teria que tratar dos animais e viver numa arca com sua família.
Isso durante o período de um ano inteiro. Chegou o momento em que Noa ele iria sair da arca. Esse momento em que Noa iria sair da arca finalmente chegou. Hashem disse para ele sair. E quando Noa saiu da arca, o que ele fez? Ele fez um altar para Hashem. E ofereceu ali animais kosher. Por quê? Por isso que ele separou animais puros. Não é porque ele comia animais. Noa não comia animais. Ele ia passar a comer só depois do dilúvio. Antes do dilúvio, ninguém comia animal. Não era proibido. Então, a partir daquele momento, Noa sacrificou esses animais. Ele comeu desses animais que foram sacrificados? Não, porque eram holocaustos. Era um sacrifício olar. O sacrifício olar, ele consome o animal totalmente, transformando ele em cinza. E esse sacrifício subiu com um aroma agradável a Hashem. E Hashem inspirou e gostou muito desse sacrifício. E Hashem, ele renovou a aliança que tinha sido feita com Adam Arishon, com Noa. Mas agora, Noa foi repetida a Noa todos os mandamentos, ou seja, não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar atos imorais, praticar justiça, e foi dado um novo mandamento, completando as 7 leis universais. Foi dado o mandamento de não comer um órgão de animal vivo, ou seja, que o animal, com a sua alma, ou seja, com o seu sangue, não comerás. Poderá comer de todo animal que anda pela terra, que rasteja, todo animal. Eu te dou, mas o animal, com o seu sangue, com sua alma, não comerás. Essa era a única exceção, completando assim as 7 leis universais. E aí, você vai ver que no texto, o termo "essa é a minha aliança" vai aparecer 7 vezes. Explica o Talmud, para cada vez que aparece a palavra "minha aliança", significa que a Noa foi repetido um mandamento do qual tinha sido dado a Adam Arishon. E a 7º, concretizando assim, é claro, o último mandamento de não comer um órgão de animal vivo. Com isso, acontece algo muito especial. Hashem resolve transformar essa aliança em algo fixo nos céus e não trazer mais um novo dilúvio. E essa aliança das 7 leis universais queria assegurar que não houvesse um novo dilúvio, porque apareceria no céu o arco-íris. Quantas cores o arco-íris tem? 7 cores. Uma cor representando cada lei dos Benei Noach. Então, dentro desses fatores, a humanidade recomeçaria a partir de Noa. Noa, Naamá e os filhos de Noa, eles dariam origem à humanidade novamente. Todos os seres humanos nasceram de Shem, Cam e Yafet. Todos os seres humanos nasceram de Shem, Cam e Yafet. Então, todos os seres humanos são Benei Noa, ou seja, são descendentes de Noé. Todos os seres humanos são descendentes de Noé. Logo, Hashem ter dado essas 7 leis universais é uma obrigação de todos os seres humanos, de toda a humanidade. Toda a humanidade deve praticar as 7 leis universais, recebendo a ordem de que isso seria garantido e que Hashem cumpriria a promessa de não fazer com que um novo dilúvio viesse sobre a Terra. Como todos os seres humanos vêm dos filhos de Noa, então toda a humanidade é conhecida como Benei Noa. E como Noa foi ordenado às 7 leis universais, toda a humanidade também recebeu 7 leis universais. Então, esse é o motivo exatamente porque eu e você somos conhecidos como Benei Noa, ou seja, os descendentes dos filhos de Noé. E porque nós temos 7 leis universais. Bem, legal. Na próxima aula, nós vamos responder se toda a humanidade tem 7 leis e toda a humanidade é Benei Noa, por que o povo judeu tem 613 leis? Estaremos respondendo sobre esse tópico na próxima aula. Agora vamos estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão aí
levantar a mão, não. Só digitar aí no chat que eu estarei respondendo. São exatamente agora 9 horas não, 18 horas e 21 minutos, 18h30, e até 18h35 eu estarei respondendo as perguntas, sim? Lembrando a todos que após essa aula teremos mais uma atividade, tudo bem? A atividade que eu passar hoje, vocês podem me entregar até a próxima semana, ou seja, até a próxima terça-feira. Atividade número 1, estarei lançando as notas hoje. Quem ainda não entregou, pode entregar até 11h59 da noite. Então, gente, chegaram as atividades aqui respondidas, do Everson, também do Adriano e da Rosmar. Essas foram as atividades que nós temos aqui respondidas, tudo bem? Quem ainda não foi mencionado aqui, por favor, fazer as atividades até 11h59 da noite.
Ok, então, não tivemos perguntas, então estaremos concluindo a nossa aula. Como vimos hoje, descobrimos por que nós chamamos Benei Noah, e exatamente também descobrimos por que nós temos as 7 leis universais. Vimos que a humanidade anteriormente tinha recebido 6 leis através de Adam Arishon, e que todos os decretos foram baseados exatamente nessas leis. E vimos que o sentido de integridade também foi baseado nessas leis. Alguém era justo se ele cumprisse essas leis. Se não cumprisse essas leis, ele não era uma pessoa justa. Vimos que Noah, ele viveu numa época conturbada, ele era um tzadik, uma pessoa íntegra, que não se deixava influenciar, e adquiriu o mérito através do cumprimento dessas leis. Vimos que a humanidade, na época de Noah, ela ficou totalmente corrupta, e foi decretado um dilúvio por causa do roubo, praticamente o tipo de roubo, furto em si. E vimos que eles praticavam coisas que eram muito ruins. Então, Hashem, ele decretou o dilúvio. E depois disso, nós vimos o seguinte, que Noah construiu uma arca, colocou um par de cada espécie, e após isso, após chover 40 dias e 40 noites, as águas dos geysers, elas abriram a água fervente, liquidando a vida totalmente existente, fora a arca do qual estavam presentes Noah, Naamá, Cam, Jafé e seu irmão Shem e as 3 esposas deles. Vimos que eles repovoaram o mundo após sair da arca. E através desse repovoamento, os descendentes deles são chamados de descendentes dos filhos de Noa, ou seja, Benei Noa. Exatamente por isso, toda a humanidade é Benei Noa. E vimos também que eles receberam a 7ª lei sendo completa a Noa, assim sendo completa, e toda a humanidade sendo obrigada a cumprir essas 7 leis universais. Ou seja, as 7 leis universais são uma obrigação de todo e qualquer ser humano, porque todo e qualquer ser humano é descendente dos filhos de Noé. Então, daqui nós concluímos a nossa aula, que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.